A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Você é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Não há outro Deus, não há outro Pai igual a você. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te desejamos, Pai. Nós te bendizemos, Pai. Adoramos o Teu nome nessa noite, Pai. Rendemos o nosso coração, Pai, o nosso espírito a Ti. O Senhor é dono dessa obra, Pai. O Senhor é dono dessa igreja. O Senhor é o nosso dono, Pai. O ar que respiramos vem do Senhor, Pai. Tudo vem de Ti e volta para Ti. Toma, Pai, conta desse culto nessa noite. A adoração, a palavra, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Podem sentar. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Como é bom louvar ao nosso Pai, como é bom adorar ao nosso Deus. Sabe, irmãos, isso é desejo do coração do Pai, essa intimidade com Ele. Isso é uma coisa reservada aos filhos. Se você é filho de Deus, é reservado a você. Isso não é exclusividade de um ou de outro. Deus não planejou só para um ou só para outro. Ele quer abraçar você, Ele quer botar você no colo, Ele quer dizer que ama você. E Ele só está esperando você se chegar a Ele, irmão. Essa noite nós vamos falar a respeito de louvor e adoração. Não é uma coisa tão comum das igrejas, nós ouvimos falar muito sobre fé, de frutos do Espírito. Nós ouvimos falar sobre confissões de fé, mas sabe que Deus é um Deus equilibrado? As coisas do Senhor, elas têm que ser equilibradas, irmãos. Na balança de Deus não pode só ter confissões de fé, oração e o louvor está lá, ó, sem peso nenhum.
A vontade do Senhor para nós esses dias é que a gente venha viver coisas extraordinárias, sobrenaturais. E nós precisamos adentrar na dimensão do Senhor, na dimensão do Espírito. Ele habita em nós, mas quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós adoramos a Ele, a presença manifesta dEle vem aqui no nosso meio. E aonde Ele se manifesta não há doença, não há demônio, não há mal nenhum que possa resistir. Nosso Pai é um Pai amoroso, amém, irmãos? Em Efésios, no capítulo 5, versículo 15, se você quiser abrir lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aleluia. Na tradução nova, a tradução da linguagem de hoje, diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Diga, maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Aleluia, irmãos. Sabe, nós estamos vivendo, irmão, na dispensação da graça. E todos os dias a gente deve procurar entender qual é a vontade do Senhor para aquele tempo, para aquela dispensação. Nós não somos soltos, nós somos livres, mas nós temos um dono, nós temos um Pai que cuida de nós, e nós nos submetemos a Ele. Nós não podemos andar de qualquer maneira. Você e eu, nós fomos chamados para ser santos diante do Senhor. As nossas atitudes, elas têm que ser santas. Aquilo que nós falamos tem que ser santo. Como nós nos portamos tem que ser santo. Porque o nosso Deus, Ele é santo. Às vezes a gente não está fazendo o que Deus quer porque a gente não consegue entender o que Ele deseja para que seja feito. Mas o que é dispensação? Eu gostei muito de uma definição de uma professora do Rema, que ela diz o seguinte: dispensação é o governo, a gestão, a condução de Deus, pelo qual, conforme o seu propósito soberano, Ele revela a sua vontade à humanidade, aos destinatários, que têm a responsabilidade de cumprir regras dessa revelação. Esta compreensão é um dos fatores que nos ajudará a entender melhor o assunto louvor e adoração. Dispensação, irmãos, decorre da vontade de Deus. E nós estamos numa dispensação da graça. Nós vivemos pela graça, mas também vivemos para o louvor do nosso Pai, do nosso Deus. A gente não pode viver de qualquer maneira. A gente não pode viver solto, irmãos. Sabe, a gente precisa estar procurando entender sempre qual é a vontade do Senhor. O que o Senhor está querendo de nós. E andarmos nessa vontade. Abre em João 4, 21, por favor. João capítulo 4, versículo 21. João 4, 21 diz assim: disse-lhes Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Nós estamos vivendo uma dispensação, irmãos, em que nós devemos adorar o nosso Pai, e não é de qualquer maneira. Você não pode adorar a Deus de qualquer maneira. Você deve oferecer a Ele o perfeito louvor, a perfeita adoração. Já vem a hora e já chegou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura como seus adoradores. Nós estamos numa dispensação em que muitos pensam, irmão, que é simplesmente vir à igreja. Não, nós vamos vir à igreja, nós somos salvos para louvor e glória do Senhor. Nós somos salvos pela bondade dEle, nós somos salvos pela graça dEle, pelo favor dEle, e a gente precisa entender isso. Nós não podemos adorar o Senhor de qualquer maneira, nós não podemos nos apresentar diante dEle de qualquer maneira. Nós temos que pedir perdão se a gente fez alguma coisa errada e manter o nosso coração limpo diante dEle. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Como eu disse no início, irmãos, às vezes nós estamos orando em outras línguas, às vezes nós estamos confessando a palavra, mas às vezes nós estamos adorando pouco. E por quê? Hoje em dia a gente vê muito disso, irmão. A fé, ela vem da palavra, é de Deus, é de Deus. Confissões de fé é de Deus, elas são de Deus. Mas também é de Deus a nossa adoração. Nós precisamos estar mais diante do Senhor, adorando ao Senhor, rendendo louvores a Ele. Às vezes o nosso tempo está sendo tomado por preocupações e por coisas que não são inerentes à palavra, sabe por quê? Porque nós estamos tirando nossos olhos de quem deve ser adorado e estamos colocando nossos olhos naquilo que não tem valor. Aleluia. Quando você entender o que é viver uma vida de oração a Deus, irmãos, as coisas passam a ser supérfluas para você. Quando você entender que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, você não vai mais perder o seu tempo tentando mudar a política, tentando mudar as pessoas. Não, você vai se colocar diante do Senhor, você vai se posicionar diante dEle em oração e adoração, e Ele vai fazer o que tem que ser feito. Você vai descansar porque o seu Pai é bom. Você vai descansar porque Ele é justo. Você vai descansar porque não vai faltar nada para você. Deus não quer que a gente venha andar preocupado, irmãos. Deus não quer que você venha estar preocupado com nada. Tem pessoas que precisam entrar nesse descanso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está me levando a outro lado, a outra história. Sabe, irmãos, hoje nós temos às vezes igrejas cheias de pessoas vazias. Eu não estou dizendo que é o nosso caso, não. Sabe, mas tem pessoas que são carnais, que não se entregaram de fato ao Espírito, que não se entregaram de fato ao Senhor, que têm medo de se render em adoração ao Senhor. Sabe, elas só querem, venha ao nosso reino, venha a nós, mas ao vosso reino nada. Nós fomos chamados para sermos louvor da glória do Senhor, irmãos. Nós somos aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Nós somos aqueles que rendemos o nosso coração, a nossa vida, e não pode ser diferente. Se você está andando de forma diferente, é porque você ainda não rendeu o seu coração em louvor e adoração ao Senhor.
Quanto mais perto do Senhor, mais longe do mundo. A gente está no culto de ensino, glória a Deus. Sabe, irmãos, a balança ela não está correta, não. Porque muita gente pensa que é simplesmente confessar a palavra, é simplesmente andar em fé. Mas sabe, irmãos, a balança ela tem que ser equilibrada. O mesmo tanto que você tem de fé, você tem que ter de adoração ao Senhor. Você não pode, irmãos. Sabe, eu vou chegar com você aqui hoje coisas do Espírito. Porque às vezes você tem orado em outras línguas, você tem se dedicado ao Senhor nas suas orações, mas você não viu o resultado ainda. Sabe por quê? Porque você não incluiu nas suas orações a adoração, irmãos. Oração e adoração, elas devem andar juntas, na mesma balança, na mesma medida. Tem coisas que vão acontecer na sua vida. Preste atenção nisso. Tem coisas que vão acontecer na sua vida por causa do seu louvor e da sua adoração. Você tem declarado a palavra, você tem declarado fé, mas você ainda não colocou o louvor da maneira correta, irmãos. O irmão Hegel, ele conta a história de um homem, de um jovem pregador, que ele casou-se com uma menina que era líder de louvor. Ela cantava. Olha que combinação perfeita, um evangelista e uma adoradora. Seria perfeito. Na década de 1930, ele adoeceu, pegou uma doença que era quase que mortal. E ele, quando ele estava na igreja, ministrando, ele pedia às pessoas, olha, orem por mim, peçam a Deus por mim. E as pessoas estavam orando por ele. A igreja orava por ele, mas ele ainda continuava doente. Ele se dirigiu até a fazenda do seu sogro, ele e a sua esposa ficaram lá. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele falou que ele estava esperando a morte, mas ele olhou para fora, ele viu uma árvore do lado de fora, e ele disse, eu vou lá para aquela árvore, eu preciso ir para lá. Ele foi se arrastando, segurando nos móveis, segurando na porta. A esposa estava com a sogra dele cuidando da roupa, o sogro não estava, e ele chegou lá perto daquela árvore. E ele disse assim, eu vou orar agora, e eu vou ser curado. Eu tenho orado pela cura, e a cura tem que acontecer, mas de repente deu um estalo nele, coisa do Espírito. Ele falou assim, eu já tenho orado tanto, tanta gente tem orado por mim, e eu ainda estou desse jeito. Eu vou fazer o contrário, eu vou louvar a Deus, eu vou adorar ao Senhor, eu vou mudar a história. Aí quando eu estava lendo sobre isso, me veio Romanos 12 na minha cabeça, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam ter o que é bom, perfeito e agradável. E ele naquele momento disse que foi se arrastando, chegou lá debaixo daquela árvore e falou, eu vou louvar a Deus. E ele começou a louvar baixinho. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Fraco por causa da doença. Ele estava condenado à morte, irmãos. Só que 2h30 depois ele estava em pé, pulando e louvando o nome do Senhor Jesus, totalmente sarado e curado. Talvez, irmãos, você tenha orado por algo por muito tempo. Talvez você tenha declarado a sua fé por muito tempo. Mas quanto você tem dispensado louvor e adoração em cima disso? Quanto você tem agradecido ao Senhor? Quanto você tem dito a Deus que você o ama, que você o deseja, que Ele é tudo na sua vida? Tem pessoas que precisam ouvir isso essa noite. Porque Deus não está dizendo para você que você não tem fé. Deus está dizendo que a sua balança está desequilibrada. Aleluia. Glória a Deus. Equilibre a balança, irmão. Seja um homem de fé. Confesse a palavra de Deus. Mas seja um homem e mulher de adoração e de louvor. Tem coisas na sua vida que elas podem mudar simplesmente pelo fato de você estar adorando ao Senhor de dia e de noite. E eu estou falando de algo que eu estou vivendo, irmãos. A melhor coisa é você ministrar algo que você está vivendo. Eu tenho visto coisas acontecendo na minha vida só porque eu mudei a minha forma de adorar o Senhor.
Eu declarava, eu oro, eu faço, eu continuo fazendo essas coisas. É lícito, irmão, você tem que fazer. A Bíblia diz para fazer e você tem que fazer. Mas junte com as coisas corretas. Não faça só pela metade, faça o completo. Louve e adore o Senhor. Levanto louvando e adorando o Senhor. Antes de dormir eu estou louvando e adorando o Senhor. Qualquer ponto que eu tenha ali, que eu estou dentro de casa, eu estou louvando e adorando ao Senhor. Sabe, irmãos, isso cria uma intimidade com você. As coisas passam a ser esclarecidas na sua vida. Você começa a ver coisas de uma maneira diferente. Quando nós estamos aqui no louvor e na adoração, coisas acontecem. A manifestação do Espírito, ela vai acontecer quando a igreja entender que o louvor é algo importante. A manifestação do Espírito, ela começa aqui com louvor, irmão. Ela começa aqui na adoração. Sabe, você precisa entrar nisso, você precisa entrar nessa atmosfera. Sabe, quando o louvor estiver aqui, levante suas mãos mesmo. Adore o Senhor de todo o seu coração. Abra sua boca e diga: Pai, eu te amo, eu te adoro, eu desejo mais do Senhor. Você é o Deus da minha vida, você é o meu amor, você é o meu tudo, Pai. Sabe, nós estamos num tempo, irmão, que a adoração a Deus vai fazer diferença na vida de pessoas. Às vezes tem gente lá no hospital, já recebeu oração, já foi pastor A, já foi pastor B, já foi pastor C, já impuseram as mãos, puseram óleo, derramaram o cálice de óleo na cabeça da pessoa e ela continua acamada. Sabe o que vai levantar aquela pessoa no dia que as pessoas estiverem ao redor dela, louvando e adorando o nome do Senhor? Deus tem chamado seus filhos para coisas grandes. Deus tem chamado seus filhos para coisas espirituais. Paulo e Silas, eles estavam presos. Eles estavam dentro de uma prisão, irmãos. Imagine a cena. Chicoteados, sem ter culpa, porque fizeram bem. Foram presos, as costas marcadas, prenderam os pés deles com madeiras. E eles estavam orando e louvando. Eles não estavam simplesmente orando. Eles estavam orando e louvando a Deus. E a Bíblia diz que de repente, diga comigo, de repente. Você está pegando, irmão? Você está pegando, irmão? Aleluia. Você está pegando? Às vezes você está orando por algo, irmãos, há muito tempo. Às vezes você está pedindo algo há muito tempo. Você tem declarado coisas há muito tempo e elas não aconteceram ainda. Experimente louvar e adorar ao Senhor. Efésios no capítulo 1, versículo 12, diz que nós fomos feitos para louvor da sua glória. Sabe, irmãos, está chegando um tempo na igreja de equilíbrio. Deus está chamando a igreja ao equilíbrio. Não é só confessar a palavra, é lícito, você tem que fazer isso. Mas é também muito mais lícito você louvar e adorar o seu Deus. E quando você entende o que é louvor e adoração a Deus, irmãos, porque às vezes para as pessoas, louvor e adoração tem que estar aqui em cima. Não. Louvor e adoração é lá dentro do seu quarto, é você e o seu pai, é você dizendo para ele, se declarando para ele, amando ele. É ali que as coisas acontecem, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Você está pegando o que está sendo dito aqui nessa noite, irmão? Ah, mas o ministério de louvor é para quem toca o louvor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui é ministério de música. Ministério de louvor é aí. Existe uma diferença. Aquele que tem um chamado para ministério de música, ele tem um chamado para ministério de louvor. Mas nem tudo quem tem chamado para ministério de louvor tem chamado para ministério de música. Pegou? Você faz parte do ministério de louvor. Deus te deu uma boca para que você glorifique a Ele, para que você glorifique o nome dEle, para que você exalte o nome dEle. E, irmãos, não é só quando tudo vai bem, não. É quando as coisas não estão bem, irmãos. Imagina a cena, Paulo e Silas chicoteados, machucados. E eles estavam orando e louvando de tal forma que toda a prisão ouvia. Ei, irmãos,
A hora que tem momentos que você precisa dar um grito de vitória, de guerra, soltar, desabafar. E de repente, irmãos, soltaram os grilhões. De repente abriram-se as portas. E eu vou dizer para você, foi algo sobrenatural. Você imagina? O carcereiro ia se matar, irmãos. Mas a presença manifesta do Senhor mudou até a vida do carcereiro, irmão. Porque alguém se dispôs a louvar ao Senhor. Porque alguém se dispôs a orar e a louvar o Senhor. Ei, irmãos, o seu louvor e a sua adoração vai alcançar o teu familiar mais difícil. Vai alcançar aquele que está lá no hospital. Vai levantar da cama o doente, se você entender isso. Aleluia. 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 Sabe, irmão, o Senhor está me levando a tudo diferente que Ele preparou aqui. Mas é porque tem pessoas que precisam ouvir isso. Você não foi chamado para ser um crente morno, não, irmão. Você não foi chamado para ser coitadinho, não. Filho de Deus não é coitadinho. Você foi chamado para ser poderoso, para ter poder nas suas palavras. Provérbio diz que a intimidade do Senhor para aqueles que o temem, irmãos. Quando você vive uma vida de louvor, de adoração, você tira os olhos do mundo, irmão. Você tira os olhos do que está acontecendo aqui. Porque você sabe que a sua nação não é aqui. Você está aqui de passagem, irmão. Mas enquanto você estiver aqui, você carrega um poder dentro de você, chamado Espírito Santo, que vai se manifestar a partir do momento que você entender sobre o louvor e sobre a adoração. Aleluia. Você não é um coitadinho. Experimenta, irmãos, a partir de hoje. Eu estou falando pelo Espírito. Experimente a partir de hoje levantar todas as manhãs adorando e louvando ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do problema. Reconheça quem é o seu Pai, reconheça quem é o seu Deus, saiba que Ele é vivo e é poderoso, e quando você louvar, coisas vão acontecer, grilhões vão ser quebrados, pessoas vão ressuscitar e levantar, irmãos. Sabe, não viva no desequilíbrio, irmão. Não fique pensando que é só confessar a fé, não. É adorar o Senhor. Nós somos feitos para adorar, irmãos. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Sabe que quando Deus olha para nós, Ele pensa assim, é melhor eu dar para eles do que eu receber. Você sabia disso? Deus tem prazer em abençoar você. Deus tem prazer em mudar situações. Deus tem prazer em mudar histórias, mas isso é uma troca, irmão. Isso é algo que precisa partir do coração, não é algo da sua mente, não. Se você for tentar entender as coisas do Senhor com a sua mente, você não vai ter nada de Deus, irmãos. O diabo está tentando esconder pessoas dentro de redomas, para que elas não ouçam a verdade. Ei, irmãos, faça um buraco na redoma e bota o ouvidão do lado de fora. E receba daquilo que Deus está derramando sobre a sua vida. Não seja um ouvinte dentro da igreja, seja um operoso praticante. Pegue o que você está ouvindo aqui nessa noite e saia daqui adorando o Senhor, saia daqui louvando ao Senhor, saia daqui engrandecendo ao Senhor. Ei, irmãos, coisas extraordinárias vão acontecer se você fizer isso. Não sou eu que estou prometendo, não. Aqui é a palavra de Deus que te garante isso. Josafá, olha, tá vindo ali, tem 2 reis e a metade do rei ali, que não está com tanta gente assim, tá vindo para cá. Ele se pôs a buscar o Senhor. E ele fez oração ao Senhor, tanto ele quanto o povo. Ele orou e apresentou as razões dele diante do Senhor. Mas sabe que enquanto eles estavam ali orando, irmãos, o Espírito de Deus veio respondendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você imagina que Deus não está ouvindo a sua oração. Deus, Ele ouve todas as suas orações. A questão é se você tem fé para receber a resposta dele. Quando você chega com a pergunta, Deus já está com a resposta pronta. E aí eles começaram. Chegou o profeta e disse, olha, vocês não vão ter que batalhar não. Porque essa guerra não é de vocês não, é minha. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. Deus não é seu inimigo não, Deus é com você. A sua batalha é batalha de Deus. Sabia?
E a sua vitória é a vitória do Senhor. Porque você vai glorificar o nome dele, irmãos. Todas as vezes que você recebe a resposta, a bênção chega, você está exaltando o nome dele. Sabe, irmãos? E aí veio a resposta do Senhor. Sabe o que eles fizeram? Eles ficaram de braços cruzados. Não, irmãos. Eles foram louvar e adorar espontaneamente. Sabe, quando você tem certeza da vitória, você louva espontaneamente. Ninguém precisa cutucar você não, irmãos. O Espírito de Deus que habita dentro de você já diz, olha, você já venceu. Ei, a resposta já é sua. Ei, já chegou, é seu. Aleluia. E Josafá foi lá, irmãos, junto com o povo. Olha como é que funciona a unidade. E os levitas começaram a adorar, os levitas começaram a fazer o que eles deveriam fazer, o que eles sabiam fazer, que era adorar. Isso foi à noite. Quando foi pela manhã, eles se levantaram e Josafá falou assim, olha, levitas, vão vocês na frente, vão engrandecendo o nome do Senhor, vão dizendo que Ele é bom, vão louvando e adorando o Senhor. Eles foram na frente. A Bíblia diz que assim que eles começaram a louvar, ei, pega isso, assim que eles começaram a louvar, Deus desbaratou os inimigos. E o mais interessante disso, irmãos, eles não precisaram pegar em armas. Porque muitas vezes nós que estamos querendo usar as nossas armas naturais contra coisas sobrenaturais. Coisas espirituais. Você combate com coisas espirituais, irmãos. E a Bíblia diz que os inimigos lutaram entre si. Foram vencidos. No despojo, sabe o que aconteceu? Aquele povo estava adorando o Senhor, estava louvando o Senhor. Eles louvaram antes, quando não tinham resposta. Louvaram quando receberam resposta. E louvaram quando a vitória chegou. A vida do crente precisa ser uma vida de louvor e adoração ao Senhor, irmãos. Você pode não ver com os seus olhos naturais, passe a enxergar com os seus olhos espirituais. A sua obediência ao Espírito vai abrir o seu campo de visão sobre coisas espirituais, irmãos. Sabe, tem coisas aqui, tem pessoas aqui que estão pedindo coisas ao Senhor há muito tempo. Tem orado por saúde, tem orado por um familiar doente. Ei, tem pessoas lá no hospital, irmão. Mas deixa eu dizer uma coisa, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Renda o seu coração ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, e você vai ver o seu parente se levantando daquela cama em nome de Jesus. A outra mulher que o irmão Reagan, ele fala, que procurou ele, ela estava dizendo o seguinte, olha, eu estou com um problema de saúde que ninguém consegue dar solução. Eu estou com um problema de saúde que ninguém consegue mais me ajudar. Você pode me ajudar? Aí tudo bem. E de repente ele orou por aquela pessoa. E ela falou o seguinte, olha, eu entendi a respeito do louvor e da adoração. E eu comecei a louvar e a adorar o Senhor. E aquela enfermidade que eu tinha, ela foi embora. Mas o detalhe disso é que ela falou que já tinha ido em tantos lugares, procurado tantos médicos, tantas pessoas oraram por ela e ela não teve a resposta. No dia que ela entendeu a respeito da adoração e do louvor, e ela passou a adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, a cura se manifestou no corpo dela, irmão. É isso que Deus deseja para a nossa vida, irmãos. O murmurador, ele não tem cura, ele tem desespero. Mas o adorador tem resposta em todo tempo. Sabe, Deus está mudando histórias aqui hoje, irmãos. Deus está mudando histórias aqui hoje. Tem pessoas que precisavam ouvir essas verdades, sabe? Que estavam perguntando ao Senhor, mas Senhor, eu oro tanto em línguas, eu jejuo, eu oro, Pai, eu declaro. Irmão, tem coisas que você não vai declarar, você vai adorar. Josafá, ele não declarou nada, ele simplesmente adorou ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Preocupação é relógio do diabo, é só para te atrasar. Se você confia no Senhor, irmãos,
Você não vai estar preocupado com o tempo nem com hora, porque você já sabe que a resposta já chegou. Sabe, Deus não chamou nenhum de nós para derrota não, irmãos. Deus não chamou a mim ou a você para derrota não. Deus nos chamou para a vitória. Mas sabe que você precisa fazer as coisas certas? Sabe que você precisa andar em equilíbrio, que você precisa declarar a palavra, que você precisa falar que você já é sarado e curado em nome de Jesus? Nós aprendemos aqui, nós ouvimos essas coisas todos os dias, mas você tem que equilibrar com o seu louvor e com a sua adoração ao Senhor. Quando você está adorando ao Senhor, você está dizendo para Ele o seguinte: foi você, não fui eu. Sabe, irmãos, a gente tem visto pessoas sofridas, pessoas com doenças. E aí eu fico me questionando às vezes: pai, por que as pessoas estão doentes? Por que pessoas até de dentro da igreja estão com enfermidades? Por que isso está acontecendo? Porque elas não estão adorando. Olha a resposta: porque elas não estão me adorando da forma que elas deveriam me adorar. Às vezes, irmãos, nós paramos no tempo, olhando para certas coisas, quando na verdade nós devemos vivenciar a fé todo dia. E a nossa fé para essa noite é o seguinte: os nossos olhos no Senhor, a nossa adoração ao Senhor vai nos trazer resposta. Não tem como não trazer, irmão. Não tem como não funcionar, não tem como não acontecer. Sabe, a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente cresça poderosamente em todas as coisas, porque Ele é um Deus poderoso. Você é um filho de Deus poderoso, irmãos. Mas você precisa carregar também dentro de você, na sua boca, em todo o tempo, louvor e adoração. Deu algo errado para você ali, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ah, mas você está aí adorando, você está louvando as coisas erradas? Não. Você está dizendo o seguinte: pai, eu confio em você. Eu louvo o teu nome, porque a minha resposta, ela vem do Senhor, ela não vem do homem. Veja o que aconteceu com Josafá e com o povo de Judá. Veja o que aconteceu com Paulo e Silas. Foram coisas sobrenaturais, irmãos. Às vezes você está tentando entender as coisas da maneira natural, com a sua mente natural, e você não vai entender. Você precisa se lançar no Espírito, você precisa confiar no Senhor, você precisa levantar as suas mãos de madrugada e falar: pai, eu te adoro, eu te amo, pai, obrigado. Deus vai mudar situações de pessoas aqui, irmãos. Talvez para você seja um problema financeiro, talvez seja uma doença ou enfermidade que os médicos deram para você um diagnóstico. Ei, deixa eu dizer uma coisa: nenhum diagnóstico está acima do nome de Jesus. E se você crê que o nome de Jesus está acima de todas as coisas, você pode bradar: louvado seja o nome de Jesus pela minha cura. Não há nada na vida do crente que faça o crente desandar, a não ser a incredulidade. Você sabe que a sua felicidade não depende nem de Deus nem do diabo, depende de você. Quando você fala as coisas certas, quando você crê nas coisas certas. Deus é bom, irmão. Não pense que Deus é seu inimigo. Não pense que Deus quer você passando uma dificuldade. Não pense que Deus quer você na miséria. Não pense que Deus quer você com a doença. Ei, pare de pensar que esse negócio que é normal, doença é normal. Não é normal. Doença não vem de Deus, irmão. Doença não vem do Pai, não vem dele, irmão. Ah, porque eu estou com a dor de cabeça aqui, repreenda. Ontem eu estava com a minha esposa, e de repente a minha cabeça quis começar a doer. A primeira coisa que aparece, né? Onde é que tem um remédio? Aí eu falei: não, está repreendido em nome de Jesus. Dor de cabeça eu te ordeno em nome do Senhor Jesus. Suma agora. Instantaneamente a dor de cabeça foi embora. Você não foi feito para ter dor de cabeça, você não foi feito para ter câncer, você não foi feito para ter AIDS, você não foi feito para ter doença nenhuma. Doente é o diabo, você não. Você não pode aceitar não, irmão. Existe um Deus que é vivo e que é todo poderoso dentro de você. Ele habita dentro de você, irmãos. Ele está esperando você abrir a sua boca. Se você já orou, amém, adore agora.
Abra sua boca e comece a adorar. Eu já pedi a Deus para esse negócio, já ordenei para não sair. Comece a adorar a Deus. E aí, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não suporta ambiente de adoração. Se as coisas não estão correndo bem para você, faça da sua casa um ambiente de adoração. Às vezes eu vou lá para o meu quarto, meu teclado está lá na beirada da minha cama, irmãos. Eu estou sozinho em casa, louvando e adorando o Senhor, chorando diante dEle, engrandecendo o nome dEle, bendizendo o nome dEle, irmãos. Ei, você entende, irmão? Você foi criado para ser um adorador, não um reclamador. Aleluia. Você não foi feito para aceitar a doença, não, irmãos. Doença não vem de Deus, não. Doença vem do diabo. Simples assim. Sabe, irmãos, é necessário ter dentro de você um louvor verdadeiro, sincero a Deus. Você tem que louvar a Deus, não é porque tudo vai bem, não. É porque Ele é Deus. Quando você entende isso, irmão, a doença some. Ela sai, porque ela não suporta a presença de Deus na sua vida. Nós vivemos por fé, irmãos. Você não pode esperar a doença sair, a dor sair, para você louvar e adorar o Senhor, não. Você não pode agir como Tomé, não. Eu preciso ver para crer, não. Eu preciso crer para ver. Ah, mas o diagnóstico está ali, o diagnóstico está ali, não interessa, irmãos. Não interessa. Sabe, irmãos, às vezes o diabo quer tirar a nossa atenção das coisas que são verdadeiras. Ele quer enganar você com a mentira. O diabo é mentiroso, irmão. Não pense que dor de cabeça é normal, não pense que doença é normal. Não, mas várias pessoas têm, elas tenham, você não. Você é um filho de Deus, irmãos. Toda arma forjada contra você não prevalecerá. Toda língua que usar contra você em juízo, você vai condená-la. Essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Receba, irmão. Receba, irmão. Receba, irmão. Receba, irmão. Aleluia. Sabe, irmão, quando o diabo olhar para você, ele não pode ver uma pessoa acomodada, não. Você para o diabo tem que ser um cão raivoso, irmão. Na hora que ele vier, você morde ele. Sabe por quê, irmão? O diabo, ele é sutil. Ele vem pelas beiradas. Ele vem devagarzinho. E enquanto você estiver aceitando, ele está subindo. Ei, irmãos, dá um chute na escada dele, joga ele lá embaixo. Você tem poder e você tem autoridade para isso. Você é um filho de Deus. Você não é um largado, você não é um jogado. Só que vai ter momentos, irmãos, que Deus vai deixar você tomar atitude. Deus está lá esperando você fazer a coisa certa. Que foi o que nós falamos, às vezes a balança está lá, você está orando em línguas todos os dias, você está lá fazendo as coisas certas, as coisas lícitas, mas você precisa também equilibrar com louvor e adoração. Você foi feito para ser um adorador, não um reclamador. O que abençoa a vida de pessoas é quando elas entendem quem é o seu Pai e o porquê da sua adoração a Ele. Você não adora a Deus porque você precisa de algo dele. Você adora Ele porque você o ama. Simples assim, irmãos. E porque você o ama, a resposta dele vai vir para a sua vida. Ei, meu filho está lá me adorando. Meu filho está lá me adorando. No meio do problema ele está me adorando. Ei, cura, chega lá. Ei, resposta, chega lá. Ei, portas, se abram agora. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, irmãos. Sabe que a resposta, ela tem que acontecer na vida do crente. Porque eu ficava assim, pai, por que pessoas estão orando? Por que pessoas estão pedindo tanto? E são pessoas de fé fervorosas. E por que não estão acontecendo? Porque elas não estão me adorando como elas deveriam me adorar. Simples assim. Então põe uma coisa no seu coração a partir de hoje.
que o seu louvor e adoração esteja no mesmo nível ou até maior do que as suas orações em outras línguas, do que pedidos que você faça ao Senhor. Você foi feito para, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, você estar adorando a Deus. É isso que vai te manter ileso, é isso que vai te trazer a cura, é isso que vai te trazer a resposta, é isso que vai fazer você sair do buraco, é isso que vai fazer você avançar. Você não foi feito para retroceder, não, irmão. Mas você precisa entender, fazendo as coisas certas, para que a graça do Senhor te alcance. Ei, não é porque nós merecemos nada, não, irmão. É pela graça dele, irmão. Quando você entende isso, você descansa, você adora ao Senhor. É por graça, irmãos. Não é por obrigação, não. Não é porque nós somos bonitinhos, não. É porque o amor do Senhor nos alcançou. A graça dele nos alcançou. Ao contrário do que alguns dizem, irmãos, Deus, ele se importa com a gente. Ele se importa comigo, ele se importa com você. Deus não é um Deus distante. Se Deus quisesse ser um Deus distante, ele não habitava dentro de nós através do seu Espírito. Você já parou para pensar nisso? Deus habita dentro de você, irmão. Deus habita dentro de você. Não há situação que chegue diante de você que suporte a presença do Espírito em você, mas você precisa ter essa consciência. Às vezes você não vê a manifestação do Espírito porque você não tem essa consciência de que Ele habita dentro de você, de que Ele é o seu Deus, que Ele está ali por você. A doença chegou, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Satanás, sai agora, porque eu sei que é você. Use a autoridade. Deus é tão bom, irmão, que nos deu o Espírito dEle, nos deu o nome dEle, a autoridade dEle. E às vezes a gente está deixando passar essas coisas, irmãos, olhando coisas que são do diabo como coisas naturais. Doença não é natural, irmão, não vem de Deus. Ah, mas é um carocinho, não interessa. Você vai receber daquilo que você aceita, irmão, daquilo que você recebe. Se você está recebendo essa palavra nessa noite, você vai sair cheio de fé daqui. Você vai mudar as suas orações, a sua forma de adorar a Deus. Você vai adorar mais o Senhor. Ei, eu vou dizer para você, antes que esse mês termine, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Se você entender o que Deus está querendo te dizer nessa noite, irmãos. Ei, a misericórdia do Senhor nos alcançou, irmãos. Não é porque nós somos bonitinhos, não. Ele simplesmente nos amou. Ele está fazendo coisa na vida de pessoas aqui porque Ele ama, não é porque a gente merece. Ei, pega isso. Pega isso. Há uma graça aqui hoje, irmãos. Há uma graça do Senhor fazendo coisas extraordinárias. Há uma graça do Senhor trazendo cura sobre vida de parentes. Há uma graça do Senhor transformando vidas aqui hoje. Há uma graça do Senhor levando você a outro patamar na fé. Há uma graça do Senhor transformando o seu coração nessa noite. Você pode achar que você já ouviu todas as coisas, mas Deus está trazendo coisas novas para você. Hoje à tarde eu estava orando sobre esse culto. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu entendi o que é louvor e adoração a Deus. É como um bálsamo. O Senhor vem de uma forma extraordinária. Deixa eu dizer uma coisa, quanto mais a graça do Senhor te alcança, menos o mundo te atinge. Quanto mais a graça de Deus te alcança, menos o mundo te atinge. Menos as coisas do mundo passam a ser preocupações para você. Porque você confia nele. Porque você anda com Ele, porque você adora Ele. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa. A sua situação, o seu problema, por pior que seja, a única coisa que você pode fazer é entregar para o Senhor. Porque o poder está na mão dEle para transformar todas as coisas. Aprenda a louvar e adorar o Senhor. Aprenda a louvar o Senhor, a adorar. Sabe, irmãos,
Dentro da minha casa é desse jeito. Eu estou lá, às vezes estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa e vem no meu espírito para eu poder louvar o Senhor. Eu largo o prato, eu largo comida, eu largo tudo que eu estiver fazendo e vou para dentro do meu quarto adorar. Adorar. Ei, irmãos, você não foi feito para ficar pedindo resposta para problema, não. Você foi feito para adorar. As suas adorações é que vão resolver o problema. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus é bom, irmãos. Não pensa que Deus está querendo o seu mal. Não pensa que Deus não quer o seu bem, né? Porque tem gente que fala assim, Deus não quer o meu mal, mas também não quer o meu bem. Irmão, só o fato de você estar respirando, Deus quer o seu bem. Isso já é motivo para você adorá-lo, reverenciá-lo o tempo todo. Sabe, irmãos, Deus está trabalhando a nosso favor em todo o tempo. Mas você está crendo nisso? Você está crendo que Deus é bom em todo o tempo? No meio das adversidades e dos problemas, você está crendo que Deus é bom em todo o tempo? Você está crendo que aquilo ali vai desaparecer, vai sumir, que não vai ter problema daqui a pouco porque Deus está tratando? Você está entregando as coisas na mão do Senhor porque Ele é o teu Pai e você sabe que Ele vai resolver? Ou você está colocando as coisas dentro de você, eu resolvo, botando no peito, falando assim, eu vou resolver? Ei, irmãos, enquanto você pensar assim, não vai resolver, não. Deus, Ele ama quando você confia nele, quando você lança diante dele as suas preocupações, quando você lança diante dele os teus problemas, quando você diz assim, Pai, eu não tenho condições de resolver, mas eu sei que você tem. Tem pessoas que precisavam ouvir isso aqui essa noite. Não existe problema que seja grande diante do nosso Pai. Você pode estar com um problema na sua família, no meio da sua casa, que você diz assim, como é que eu vou resolver isso aqui? Ei, papai, está aqui. Eu louvo e adoro o teu nome, eu estou aqui entregando nas mãos do Senhor, porque eu não dou conta de resolver. E Ele vai resolver porque Ele te ama. Simples assim. Não andeis ansiosos, porque às vezes a gente ouve palavras, irmãos, e a gente se esquece das coisas. A gente não guarda no coração. A palavra de Deus, ela vai funcionar quando ela estiver guardada dentro do seu coração. A palavra do Senhor diz assim, não andeis ansiosos. Então, irmão, não anda ansioso com nada. Coloque tudo nas mãos do Senhor e Ele vai trazer a solução. Ele vai trazer a resposta. Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor. E de repente... E de repente, quando você confia no Senhor, irmãos, é assim, é de repente, e é de onde você menos espera que Deus usa alguém para abençoar a sua vida. Às vezes aquela pessoa que você não dava nada por ela, foi a que Deus usou para abençoar a sua vida. Eu só sei de uma coisa, irmão, Deus não deixa a gente sem resposta, não. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você pode ficar de pé, irmão. Você recebeu alguma coisa nessa noite, irmão? Você pode levantar as suas mãos e louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela sua vida, agradecer ao Senhor pela sua saúde, agradecer ao Senhor pela sua família, pela sua casa, pelos seus rendimentos, por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Abra a sua boca, meu irmão. Não fique envergonhado, louve e adore ao Senhor em nome de Jesus. Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. Obrigado, Pai, pela provisão que você tem colocado em nossas vidas. Obrigado pela tua graça, Pai, que tem nos alcançado no nosso trabalho, na nossa família, no meio dos nossos filhos. Obrigado, Pai, pela saúde dos nossos filhos. Obrigado, Pai, por saúde no nosso corpo. Obrigado, Pai, porque nós podemos trabalhar. Obrigado, Pai, porque você tem colocado coisas nas nossas mãos para que a gente possa cuidar e essas coisas são abençoadas. Pessoas têm sido abençoadas. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por essa noite, Pai, porque eu sei que coisas foram mudadas, coisas foram transformadas. Eu creio que portas foram abertas, Pai. Eu creio em mentes sendo iluminadas, Pai. Pessoas saindo daqui dessa noite diferentes, Pai.
adorando ao Senhor de uma forma diferente, crendo no Senhor de uma forma diferente, sabedores que você é o nosso Pai, que você é o nosso Deus, e que não há outro igual ao Senhor, Pai. Nós adoramos o Senhor, nós bendizemos ao Senhor, Pai, nós adoramos o Teu nome em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pode se assentar rapidamente, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você que veio ao meu coração, irmãos. As coisas de Deus, para acontecer na sua vida, elas estão perto da sua boca. Mas dessa vez não é só declarando a palavra da fé, não. É adorando ao Senhor. Ponha nessa balança mais adoração, mais louvor. E antes que esse ano acabe, irmãos, eu declaro em nome do Senhor Jesus que antes desse ano acabe, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida, porque você vai obedecer o Espírito. Em nome de Jesus. Nós vamos ouvir bons testemunhos por causa desse culto de hoje, por causa dessa palavra do Senhor hoje.